Também, ó. Você está acabando dos gases de silêncio agora. Chega. Na hora de hoje, nós vamos falar sobre o cristianismo. O cristianismo é uma religião do planeta. Tem mais de 2 bilhões de fiéis. E um dos princípios do cristianismo é o princípio da santidade. O princípio que convoca todos os fiéis a serem santos, assim como Deus é santo. A seguirem o exemplo e o modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que foi o mais perfeito sujeito a pisar aqui na terra para o cristão, para Deus encarnado. Então devemos seguir o modelo de Cristo, principalmente o modelo de amor e dedicação pelo próximo. O amor chamado ágape, o amor que é capaz de dar a vida, de se sacrificar pelo outro. Você, escambau. Você é o exemplo clássico de egoísmo, que é completamente o contrário, que só pensa em você, você não está nem para a sala, você atrapalha todo mundo o tempo inteiro, você não tem nada de cristão. Você está falando isso, você está mentindo para si mesmo. Já é um pecado também se você for cristão. Repensa a sua vida, repensa o que você está fazendo errado. Você não sabe de bosta nenhuma. Chega! Pronto! Agora tem todas. Agora você vai virar ateu, porque para você ser cristão você tem esse princípio que é o princípio da santidade. Cada um pode ter a fé que quiser. Se quiser virar ateu, quiser ter religião nenhuma, beleza. Nós vivemos um país onde há liberdade religiosa. É um direito previsto na Constituição. Você pode escolher acreditar no que você quiser, bem entender. Eu estou explicando aqui agora, não vou falar mais nada disso. Se eu for parar para falar cada coisa que você falou, que você não dá conta de escrever, você não dá conta de ler, está difícil. Pronto. Ateu que não entendeu. Pronto. Ateu quem não acredita nem em Deus, nem em outras religiões. Chega. Então, continuando. Estamos lá na carta de Pedro, onde Pedro vai fazer essa conclamação para os cristãos. A conclamação à santidade. Na minha aula inteira, para vocês conversam, se copiar até agora, é porque alguma coisa você estava fazendo que não era o que deveriam estar fazendo, entendeu? Então, assim começando aquele que os chamou, sejam santos você também, ou vocês também, como que fizerem. É o que vai dizer a carta de Pedro. Essa carta tem sido escrita entre 60 e 65 depois de Cristo. O autor provavelmente não foi o apóstolo Pedro, pode ter sido algum discípulo dele. É uma carta com o nome dele, mas Pedro era analfabeto, ele não sabia escrever, mas naquela época também era normal as cartas serem ditadas. O sujeito falava, alguém que era para escrever, algum amanuense, alguém que soubesse escrever, escrevia a carta. Então Pedro, essa carta aí foi interessada aos fiéis espalhados pelas províncias romanas do noroeste da Ásia Menor. Então Pedro, embora a carta seja escrita em nome dele, do apóstolo Pedro, é muito pouco provável ter sido ele a quem escreveu. Os estudiosos às vezes se dividem enquanto assim ou não, ele é o autor real. Provavelmente é algum discípulo. A quem foi endereçada essa carta? Os leitores, os destinatários da carta, eles são a maioria cristãos, gentios, pagãos, que se converteram ao cristianismo, não eram judeus, que sofrem ou estavam sofrendo a perseguição devido à sua fé. Outra coisa que ele vai falar, ser cristão é ter consciência de que esse mundo é um par de lágrimas. Nós estamos aqui para sofrer. A salvação, a vida eterna, a glória suprema é só depois dessa vida. Tem gente que vive vendendo, tem muito pastor aí, tem muito líder religioso que fica vendendo a prosperidade, a vida boa e tudo de bom nesse mundo. O cristianismo, em todo o Novo Testamento, fala que esse mundo é um vale de lágrimas. O cristão aqui será perseguido, morto, torturado, assim como o Cristo foi. Por isso a santidade é você seguir o modelo do Mestre. Se Jesus, que é o Filho de Deus, veio para cá, morreu, se sacrificou, sofreu, se perseguiu, se ferrou, se fudeu, imagina, Não pode. Falando o que aconteceu. Ele não se ferrou, não. Ele se deu bem. Como é que foi a vida de Jesus? Ele não foi perseguido todos os dias, não? Ele não foi torturado, passou a noite inteira apanhando. A vida dele aqui foi boa.
das religiões possíveis. Assim como eu falo de mitos de outras religiões. Você pode acreditar no que você quiser, ou até não acreditar em Deus nenhum, pode ser ateu também. É liberdade religiosa na nossa Constituição. A minha missão aqui é apresentar as diversas religiões para que vocês aprendam sobre elas e as respeitem. Aprendam a tolerar a fé de cada pessoa e a conviver com essa diversidade. Então, tá também, né? Nós vamos ver, aquele que é cristão vai ser perseguido, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Lá no Levítico também, no Antigo Testamento, os judeus também defendiam a mesma coisa. Devem. Ele começou a aula me atrapalhando, dizendo que ele só pensa nos outros, que faz bem para os outros, que ele é santo. Agora já está mostrando o que ele é. Eu sei, eu sou Olha só. Você acha que isso você vai ter, né? Se o cristão fazendo as coisas corretas de assim fé, imagina você com essa Bíblia que você está querendo levar de arminha aí que você está fazendo. Seu fim também não vai ser muito bom, meu amigo. Não será os mais próximos, viu? Você vai. Aí seu pai tem dinheiro, você acha que vai resolver todos os seus problemas. O que mais tem é gente com dinheiro aí doente, sofrendo, que não consegue comprar, porque não tem como você pagar algumas coisas que não tem cura. E para idiotice, por exemplo, também não tem cura. Idiotice é só, né, você buscando mudar completamente sua percepção de mundo, para você conseguir ser um pouco menos desprezível. Ele vai ter uma surpresa quando Jesus voltar, né? Isso é para quem acredita, né? Para quem é cristão, você pode achar que vai acontecer isso. Ele não acredita, então beleza. Pode ser que não aconteça nada. Ele vai lá pro inferno. Chega. Pronto. Então, já que Deus é santo, a missão do cristão é ser santo também. Fazer de tudo para viver conforme Jesus ensinou. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza, ou seja, em escravidão do pecado, antes de se converter, o cristão é um escravo do pecado. O que é pecado? Depois, pecado O que você está fazendo aí? É o que você está fazendo agora. Tio, é o que você está fazendo. Pecado é um vício, é algo que, segundo a religião, na perspectiva cristã, segundo a religião, é algo que ofende a Deus. Fica aí. E ofende a nós também, porque para a religião o pecado faz mal para a gente, para a nossa alma, para o nosso corpo. Deus não é santo. Ele é santo sim, ele ajuda as pessoas. Ele fala que Deus não é santo. Oi? Não é ele. Aí você está confundindo. Aí é o problema do brasileiro. Nós brasileiros temos um problema complicadíssimo chamado interpretação de Deus. Você está interpretando o santo como se fosse santo da Igreja Católica. Aí os evangélicos falam que não pode adorar santo, sem nem estudar também o que defende a Igreja Católica. Não tem nada a ver com as causas desse caso aqui. Santo é só Deus. Os outros santos que não existem. Na perspectiva dos evangélicos protestantes, o único santo é Deus. Os outros não passam, aí eles vão falar, não passam de estátuas, de deuses de barro, que não fazem nada, não tem poder nenhum. A minha tia falou assim, que eles são, que aqueles santos da Igreja Católica é santo do outro. Pois é, também sei o que eu estou falando. Só Deus é santo. Inclusive 3 vezes santo é o que diz a Escritura Sagrada. Na perspectiva evangélica, isso diz que só Deus pode ser cultuado e adorado. Para os católicos, o culto aos santos não é um culto de adoração, como se eles fossem deuses, mas é um culto de intercessão e de admiração a pessoas que viveram uma vida exemplar aqui, uma vida de santidade, a modelo ou imitando Jesus Cristo. É perspectiva diferente de interpretação. Mas, como os pastores, os líderes religiosos não têm interesse em esclarecer a população, eles não estudam, não sabem como a religião fala e saem falando que aquilo é coisa do capeta, do diabo, do demônio. Ô tio, tem gente que fala que eles vivem no sol, vai lá no sol. Ô tio, Então, continuando, só para terminar a santidade, e assim como vocês ofereceram seus membros ao pecado, né? A maldade agora você tem que oferecer para Deus.
santidade. Está lá em Romanos, capítulo 19. O ritual de lava-pés na quinta-feira santa é um ato de humildade que remete a Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos na última ceia, mostrando ali que Ele, que é Deus, se viu. Imagine nós, seres humanos, pecadores. Nós devemos ainda mais ou mais do que o próprio Cristo nos submetermos uns aos outros na humildade e no serviço. Não lavar os pés uns dos outros, prestar serviço, se sacrificar pelo outro. Esse é o exemplo, o modelo que Jesus queria para os seus discípulos e que está no Novo Testamento. Apesar de que há toda uma preocupação por um monte de líderes religiosos aí que fazem malabarismos retóricos para poder enfiar a abobrinha na cabeça dos outros, né? Cantou. Então, isso representa a limpeza dos pecados, lavar os pés, as impurezas. Para você entrar nas casas para os judeus, você tinha que lavar os pés antes de entrar nas casas. É um sinal de purificação. Os muçulmanos fazem isso antes de entrar na mesquita. Os cristãos não fazem muito para entrar nas suas igrejas, mas os muçulmanos fazem, lavar os pés. É um sinal de humildade, de purificação. O batismo também é isso. A água para limpar o pecado, né? Os primeiros rituais da igreja é o batismo e a Eucaristia, ou a ceia. Depois os cristãos foram adicionando. A igreja católica tem 7 rituais, sacramentos principais, que é o batismo, a Eucaristia, que é a ceia, a crisma, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos e a penitência, que é a confissão dos pecados. São 7 principais rituais da igreja católica. Nem todos esses rituais estão presentes nas igrejas protestantes. O Apocalipse mostra uma mulher com a coroa de estrelas que representa a igreja que nasceu por Cristo. Os católicos interpretam essa imagem como se fosse Maria. Mas aí o evangelho vai dizer que não, essa Maria é o demônio, é o capeta. Então tem as interpretações divergentes. Essa é a questão complicada, né? Porque é uma falta de respeito em relação à religião do outro e uma demonização. Isso é uma estratégia de marketing religioso, né? Você precisa ter um inimigo comum, criar, desenvolver o inimigo, o outro precisa ter um inimigo. Aí o inimigo é o demônio está no outro, o demônio está na outra religião. E só a sua que é certa, como se você fosse a sumidade, como se os pastores soubessem de tudo. Na verdade, não sabem nada, porque nem a Bíblia eles não sabem nem interpretar direito, porque eles não são nem alfabetizados. Porque o brasileiro médio não é alfabetizado. Mais de 90% da nossa população não sabe ler e interpretar um texto de 5 línguas. Não, ele não é para interpretar a Bíblia, não consegue. Vai falar só alguém, vai falar merda nesse texto.